Você acha que os seus colegas têm mais facilidade de aprender do que você? Você tem maior dificuldade em comparado aos seus amigos de compreensão? Você pensa que não consegue evoluir? Ver o colega tirar boas notas, o elogio vindo do professor para determinados colegas, tudo isso pode fazer parte do seu cotidiano e fazer com que você comece a se comparar com eles. Não se comparar com os outros é o tema do vídeo de hoje. Antes que comece o vídeo, deixe o seu like, já ative as notificações e se inscreva no canal. Faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Na maioria das vezes estamos sempre nos comparando. Seja como o colega se expressa, como ele consegue entregar aquele trabalho no tempo hábil, como ele pode ser tão dedicado. E esse hábito não é um hábito de agora, é um hábito antigo. Lembre que o ser humano é um ser sociável. Então, à medida do tempo, nós percebemos que nós conseguimos cada vez mais nos adequar. As relações não são ruins. Apenas alguns tipos de relações e comparações que surgem podem tomar sentidos contrários. Lembre-se, nossas relações com os outros nos transformam em quem nós realmente somos hoje. A verdade é que quando nos comparamos com os outros, nós colocamos sempre uma régua em que mede geralmente os outros mais para cima e nós para baixo. Não é uma questão unânime, mas a grande maioria acontece dessa forma. Então, achar que outras pessoas, por ter algumas situações que podem favorecer, nos coloca num nível mais abaixo. Pensar que porque ele é rico, tem todo o material que ele necessita, a mãe sempre o ajuda, ele tem mais facilidade de compreender aquele conteúdo, ele é muito dedicado, por isso que consegue boas notas, ele consegue aprovações porque ele tem toda uma estrutura que facilita isso, cria uma falsa ilusão de que nós somos inferiores e aquelas pessoas são superiores. Repito, cria uma falsa ilusão, isso é uma farsa. E é partindo desse princípio que a inveja começa. Muitas das vezes nós paramos de comparar e começamos a invejar algo ou alguém. E nessa situação começa a ir para um caminho um pouquinho mais perigoso, já que nós não conseguimos entender que comparar e invejar pode ter sentidos diferentes, né? E nessa situação nós estamos usando a mesma coisa. E na realidade, infelizmente, precisamos acabar com todos esses tipos de comparações negativas e principalmente não criar uma inveja com o colega ou com as pessoas que nos rodeiam. Em algumas situações, a família e o ambiente escolar eles favorecem para que essas comparações aconteçam e que infelizmente não tome um sentido tão positivo. Olha o filho de fulano sempre recebendo elogio, a escola fez uma homenagem para o filho de fulano. Esses são alguns dos exemplos, alguns dos milhares de exemplos que talvez você já ouviu ou já presenciou no seu cotidiano. Dentre tantas coisas que podemos fazer, comparar pode ser prejudicial ao seu desenvolvimento, tanto estudantil como no seu lado profissional. Primeira dica seria você identificar os hábitos que estão fazendo com que você continue se comparando e continue colocando um nivelamento entre você e outras pessoas. Você não é organizado e termina perdendo algumas datas, infelizmente se atrasando, não conseguindo colocar em dias todas as tarefas e tudo aquilo que você precisa fazer. Ou, em vez de estar estudando, você está assistindo algumas séries, você está maratonando séries ou fazendo outras atividades que não estão relacionadas ao seu desenvolvimento estudantil ou profissional. Acha algumas matérias difíceis e por isso estuda cada vez menos essas matérias porque você sabe que vai dar mais trabalho e talvez seja uma perda de tempo. E isso vai fazer com que você não consiga avançar nesse patamar. Se alguma pessoa chega para você para falar de algum colega, de alguma pessoa, de algum estudante, escute com atenção e perceba tudo aquilo que pode ser positivo para você. Perceba os padrões dessa pessoa, perceba tudo aquilo que ela está falando daquela outra pessoa. Comece a identificar alguns padrões que estão fazendo com que essa pessoa consiga atingir ou consiga fazer tais feitos. Então comece a modelar esses padrões. Eu falei modelar, não falei copiar, muito menos invejar. Modelar é identificar em alguém alguma coisa que você gosta ou que você queira fazer. Tá, estou falando na verdade de você conseguir fazer essa identificação e começar a usar essas características, esses pontos mais adequados à sua personalidade e às suas características pessoais. Isso é modelar.
Perceba que fazer algumas mudanças não é tão simples assim. Então, alguns colegas se dão bem em provas, conseguem estudar com mais facilidade, passam horas de estudos mais concentrados, têm maior dedicação, são muito mais dedicados que você. Essas pessoas já possuem um hábito e fica cada vez mais fácil para que elas consigam continuar e avançar nesse processo. Então, para vocês, no início isso não vai ser fácil para você, mas à medida que começa a avançar, você vai perceber que cada vez vai ficar mais familiarizado com a situação e vai ser mais fácil você conseguir continuar. Talvez não paramos para ver o processo. No caso dos estudos, quando você se dedica a algo, quando você se dedica a uma matéria, a um determinado processo, você vai perceber que você vai restringir algumas coisas na sua vida. Você consiga avançar nos estudos sem ter perda em outras áreas, infelizmente não está totalmente correto, porque você vai abandonar um pouco das séries, você vai ter que abandonar alguns tipos de atividades que está tomando mais tempo do que o necessário, e isso vai fazer com que esse processo, para aquelas pessoas que não percebam isso, seja mais doloroso esse abandono. Então, abandonar essas atividades, abandonar essas tarefas que estão impedindo que você avance, é mais do que necessário, só que ela é dolorosa, por isso algumas pessoas não percebem e não conseguem. Então você pode trocar alguns hábitos de forma blanda, de forma mais moderada, perceber que esses hábitos novos adquiridos agora fazem parte daquilo que você tem como objetivo. E isso não é uma perda, você não está perdendo, você está ganhando. A única coisa que está acontecendo é que você está deslocando mais tempo para aquilo que você precisa, como é o caso dos estudos, e você está retirando daquilo que está tomando um pouco mais de tempo, que pode ser feito em outro momento e pode ser até deletado ou excluído. Pare de apontar os outros para justificar as suas falhas. Não justifique sua inércia, sua falta de avanço pela facilidade que algumas pessoas têm de executar ou fazer algo. Você tem que colocar na sua mente que algumas pessoas vão ter mais facilidade em matérias de cálculo, algumas pessoas vão ter mais facilidade em organizar, algumas pessoas têm mais facilidade em passar mais tempo se dedicando. E isso é normal. Sempre vai existir uma pessoa que vai ter habilidades melhores do que as suas. Você é único e você tem as suas particularidades. Perceba o que é melhor em você, o que é mais fácil para você, e sempre avance. E aquilo que você tem de dificuldade, você vai ter que trabalhar para que melhore, para que seja cada vez mais fácil ter avanços naquela etapa, naquele processo. Deixe de se acorrentar nas comparações dos outros e comece a melhorar a cada dia. Outro ponto importante é gratidão. Seja grato por tudo aquilo que você tem. Não se compare porque você não é igual. As condições e as situações para você pode ser totalmente diferente ou adversa para outra pessoa. Aquilo que você acha que é difícil para você pode ser mais fácil para outro, mas também pode ser ainda muito mais difícil para outras pessoas. Então perceba que cada pessoa vai ter seu grau de dificuldade. É de particularidade de cada um vencer suas dificuldades. Lembra a história de Albert Einstein, que começou a falar com 4 anos, não conseguiu continuar a escola aos seus 8 anos com dificuldade de aprendizagem e aos 21 conseguiu seu primeiro emprego graças ao prestígio do seu pai. E no fim, ele foi considerado o gênio do século. Quer dizer, nada disso impediu que ele avançasse. A única coisa que poderia impedir que ele avançasse seria a sua falta de dedicação. Não estou comparando você com o Albert Einstein, mas estou falando que todas as pessoas têm dificuldade, todas as pessoas precisam vencer. E são nas dificuldades que nós conseguimos perceber o quão forte nós somos e quanto nós podemos avançar. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Sem mais a acrescentar, sou o professor Nivaldo, mentalize aqui.